O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação.
mulher forte na sua fraqueza. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nesta cidade existia também uma viúva. Esta é uma daquelas parábolas desconcertantes de Jesus, na qual o modelo de uma oração confiante e constante é oferecida por uma pobre viúva. Até aqui, tudo bem. Mas em continuidade, a parábola nos sugere que a intervenção de Deus na nossa vida se assemelha à de um magistrado desonesto. É aqui que a coisa complica. Não nos impressionemos, veremos isso depois. No momento, vamos examinar um pouco os protagonistas da parábola. Apresento-lhes em primeiro lugar o juiz da parábola. Um tipinho com o qual ninguém desejaria cruzar. Sem religião e sem um brilho de humanidade. Cético e alérgico a cumprir o próprio dever. Não teme a Deus e não está habituado a ouvir a voz da própria consciência. Em suma, um indivíduo encerrado no próprio egoísmo, acomodado na própria comodidade, que olha somente para si mesmo, impermeável a todo sentimento, insensível a tudo e a todos. É a imagem acabada de um homem de quem não se pode esperar nada. Impossível abrir uma brecha nesta gélida blindagem, inatacável, invulnerável, impassível. As palavras, as súplicas mais fundamentadas ricocheteiam contra aquela armadura de dureza, sem mesmo arranhá-la, sem provocar uma unha de remorso, uma vaga intenção de piedade. Conheçamos agora a viúva. É a imagem da fraqueza desarmada, privada de apoio, desprovida de recomendações. Não pode certamente pagar um bom advogado que sustente a sua causa. Pensando bem, ela deve lutar contra dois adversários, o seu opressor e este juiz destemido. É vítima de dois trogloditas, prepotência de um lado, desavergonhada inércia do outro lado. A derrota já parece óbvia em seu início. A fraqueza indefesa, não há nenhuma possibilidade de sobrepujar-se sobre a força arrogante e sobre a indiferença impenetrável. Contudo, a pobre viúva não se rende. Vai ao juiz 1, 10, 20 vezes. O aborda cada vez que o encontra e não se cansa diante das recusas. Persegue-o, encalça-o, azucrina seus ouvidos. O juiz, afinal, se rende. Não consegue mais ouvir as lamúrias e decide fazer justiça à mulher para livrar-se dela. Na verdade, a viúva intuiu que o magistrado invencível tinha um ponto fraco. Ou seja, ela captou o seu egoísmo
O seu desejo de não ser perturbado era o seu calcanhar de Aquiles, o seu ponto fraco. Assim, a viúva, com a sua obstinação, abre uma brecha precisamente naquele ponto. Ela vence o magistrado não no terreno da piedade, mas da insensibilidade. De fato, o juiz a atende porque já estava saturado de ser abordado por ela. A insistência da requerente acabou exaurindo completamente o representante da lei. Então, neste caso, justiça foi feita, mas não porque foi escutada a voz imperiosa do direito, mas porque não se quer mais escutar uma voz molesta. Pronto, a fraqueza prevaleceu sobre a força. A pessoa indefesa foi justificada pelo poder arrogante. É esta a primeira lição da parábola. Não devemos ter medo da nossa fraqueza. Ao contrário, devemos nos alegrar com ela. Não nos desanimemos com a nossa incapacidade. Não deixemos-nos impressionar pelas dificuldades inescaláveis. Na verdade, não existe uma montanha mais alta senão aquela que não escalei ainda. Assim como não existe a costa mais perdida daquela que eu não jogarei. Para termos êxito, é inútil buscar apoio não sei onde. A arma decisiva temos dentro de nós, a nossa pequenez, a nossa pobreza. Com ela e somente com ela temos, não digo a possibilidade, mas a certeza de vencer a batalha. Somente não podemos nos cansar de esperar a resposta de Deus. Não desanimemos se a nossa voz se enrouquece de tanto gritar inutilmente. A demora, ao invés de empalidecer a esperança, é um motivo para alimentá-la. Mesmo porque aqui é que entra o protagonista principal desta parábola, a imagem em negativo de Deus, projetada por Jesus. Em negativo, a imagem que Jesus nos apresenta é a de alguém que está nos escutando, não como um juiz insensível, mas como um pai que se deixa ferir pelos gritos de seus filhos e que está impaciente por atendê-los. Não, desta vez não é a fraqueza contra a força. É uma fraqueza, a nossa, contra uma outra fraqueza, a de Deus. Porque ninguém é mais vulnerável do que um Deus que ama. Deus, caros irmãos e irmãs, ama a nossa fastidiosa insistência. Agrada-lhe as nossas repetidas súplicas. Deseja ser importunado para que tudo lhe chegue através do canal da fé. Mas o Filho do Homem, quando vier, encontrará fé sobre a terra? A parábola de hoje se fecha com esta pergunta inquietante. Já agora, será que Deus encontra fé sobre a terra? Os tempos de Deus não são os nossos. Mesmo quando Deus tem pressa de atender-nos, pode acontecer que nossa fé esteja já extinta. O nosso cansaço chega antes do atendimento amoroso do Pai. Assim, interrompido o canal fé, tantas respostas não chegam ao seu destino. E temos ainda a coragem de lamentar que Deus é surdo, que não escuta nossa oração. Na verdade, Deus sempre escuta nossas súplicas, desde que
quando estamos ante seu conspecto, nos dirijamos a ele de determinada forma e não de outra. Mas isso é assunto para outra homilia. De fato, domingo que vem, nosso Senhor falará disso mediante a parábola do fariseu e do publicano. Hoje, nosso Senhor está discursando sobre a constância do orante ante o conspecto de Deus. Então, que diremos se naquele dia em que o juiz decidiu atender a viúva, ela tivesse esquecido de comparecer-se ao tribunal? Ela perderia a oportunidade de alegrar-se e de expressar sua gratidão ao juiz, como no caso dos 9 leprosos de domingo passado? Às vezes eu me pergunto o que há de errado com nós cristãos, que vivemos como persona non grata. Era para a gente estar aqui neste momento de ação de graças, nesta Eucaristia, pirando de felicidade e gratidão, porque a nossa dívida impagável foi paga por Cristo. Ele riscou a escrita de dívida que pesava sobre nós, pregando-a na cruz. Hoje é dia de Santa Margarida Maria Alacoque, que recebeu a missão de propagar o culto ao Sagrado Coração de Jesus, justamente ferido em seu amor pela ingratidão dos homens. Ninguém é mais vulnerável do que um Deus que ama, porque Deus é amor e a vulnerabilidade é o que caracteriza o amor. Então, os tímpanos do ouvido de Deus, digamos assim, são sensíveis às nossas preces. Deus as ouve e nunca as esquece. Em nossa experiência humana, a gente sabe que inesquecível é o que amamos. Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Comentando este versículo do Salmo 9 e falando de Deus como o único que não se esquece de modo absoluto, Santo Tomás de Aquino diz: o que não se esquece é precisamente o que se faz com solicitude e amor. Ora, Deus ama com solicitude o bem do homem, portanto, ele não o esquece. Então, sim, Deus ouve nossas súplicas, se são constantes. Tarda, entre aspas, em atender, mas nunca falha. Tarda, entre aspas, porque, como já mencionei, os tempos de Deus não são os nossos. Para atender nossos pedidos, Ele orquestra muitos eventos do mundo externo para convergirem num ponto. E, o mais importante de tudo, com sua batuta, Ele orquestra nosso inteiro mundo interior, para que, quando receber a graça que pedimos, aquilo mesmo não se torne uma desgraça para nós, por falta de maturidade psíquica, física e espiritual. Para Deus nada é impossível, mas sem dúvida o nosso mundo interior é o que mais resiste à batuta do regente. E isso explica a demora. Já faz mais de 20 anos que eu fiz preces a Deus e só agora percebo que estou sendo atendido, ou pelo menos só agora estou vendo que já fui atendido antes. O importante de tudo isso é que depois de tanto tempo, nosso Senhor
ainda encontrou fé em mim. Não por mérito meu, definitivamente não. Se eu procurar méritos em mim, posso ouvir de Jesus o que ele disse a Simão Pedro. Simão tinha todo aquele protagonismo de sequela Cristo, de seguimento de Cristo. Eu te seguirei, Senhor, para onde fores, ainda que todos te abandonarem, eu te seguirei. Eu darei a minha vida por ti. Diante desse protagonismo voluntarista, Jesus diz: Simão, Simão, olha que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu rezei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. São Pedro, com todo aquele seu protagonismo, teve que ouvir isso. E a coisa mais interessante que Pedro já disse por si mesmo foi a sua profissão de fé: tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus teve que dizer para ele: não foi você quem disse isso. Meu Pai é que disse isso para você. Então, irmãos, há toda uma ação propedêutica da parte de Deus que o faz suar a camisa antes de nos atender. Na parábola deste domingo, Jesus nos apresentou este juiz insensível a tudo e a todos. E na negativa da imagem, ele nos fez contemplar um pai que se deixa ferir pelos gritos dos seus filhos e que está impaciente por atendê-los. Bom, independentemente de sexo, raça, cor, credo, esse amor vulnerável do coração de nosso Deus foi derramado em nossos corações, até mesmo no coração deste bastardo juiz da parábola. Quando nos abrimos a este amor, a bondade de Deus é revelada ao mundo e nós cristãos viramos celebridades, como no caso de certo juiz americano chamado Frank Capra, mas que confessa que esse negócio de ser celebridade não é com ele não. De qualquer forma, ele não consegue sair na rua sem que alguém peça uma selfie com ele. Já imaginaram um cristão ser solicitado para uma selfie? Não porque é uma peça de museu, mas porque é um agente de implantação do reino de Deus neste mundo. Frank Capra explica que não usa um crachá por cima de sua beca de juiz, porque ele usa o coração. A sua é uma jurisprudência do coração. Esse juiz viralizou nas redes sociais por julgar com compaixão e empatia, considerando todas as situações de vida real do réu. Em 2019, esse juiz tinha milhões de seguidores e bilhões de visualizações. Hoje esse número deve estar mais alto. Isso já explica muita coisa. O mundo está sedento de amor. Uma mulher foi pega por este tribunal e, com Zélia Duncan, ela pôde dizer ao juiz: o deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, nem pude ver que o céu é maior.
De fato, ao Meritíssimo, ela disse: eu tive um ano difícil, Meritíssimo. É como se eu não vencesse nunca nenhuma das batalhas da minha vida. Eu só estou realmente tendo tempos difíceis, Meritíssimo. É o pior sentimento do mundo. Eu me sinto tão vazia. Ao ouvir a história dessa mulher, o juiz reduziu a multa de $400 a $50. A mulher diz ao juiz que os $50 que ela deveria pagar ali a deixariam com apenas $5 no bolso. Então o juiz retira a multa por completo, dizendo: não a deixarei com $5. Vou desconsiderar tudo. E diz a ela, com nossos melhores desejos e a esperança de que as coisas melhorem para você. Boa sorte para você. Obrigado, Meritíssimo. Obrigado, Jesus, por ter riscado o papel da nossa dívida e pregado-a na cruz. Amém. De pé.